Obrigado a todos mais uma vez pelo convite de nós estarmos aqui na Vigília Melhor Já. O nosso tempo está muito corrido, irmãos. Eu gostaria de iniciar o nosso sermão, o nosso tema que nós vamos trabalhar aqui com vocês, fazendo a leitura de um texto de Apocalipse, capítulo 10, no verso 11. Na verdade, do verso 9 até o verso 11, que nós vamos ler aqui. O texto diz assim: E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele será amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, é necessário que ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reis. Esse texto aqui de Apocalipse capítulo 10, verso 9 até o verso 11, foi um objeto de estudo dos pioneiros adventistas do sétimo dia, lá nos Estados Unidos. Porque quando eles leram esse texto, eles se entenderam, eles se viram como um movimento profético que deveria levar uma mensagem a todas as nações, tribos, línguas e povos e reis. Não vou me delongar aqui na questão da interpretação do texto, que você conhece. Esse livrinho ali pequeno era o livro de Daniel, e quando os mileritas encontraram, ou melhor, acharam ter encontrado a volta de Jesus, de acordo com a interpretação de Daniel capítulo 8, verso 14, aquela mensagem foi doce na boca, mas porém no estômago ficou amarga. Nós nos debruçamos muito, irmãos, em estudar a história dos nossos pioneiros adventistas lá dos Estados Unidos. Isso é muito importante, a gente saber um pouco mais sobre Ellen White, Tiago White, Joseph Bates, Will Smith, ou Uriah Smith, né, como alguns pronunciam. Mas eu acho que é muito interessante, mas eu acho que nós deveríamos estudar também a história do adventismo aqui no Brasil. Como que começou a história da nossa igreja aqui no Brasil? Porque eu não sei se todos vocês aqui estão cientes, mas a igreja adventista do sétimo dia, o país que ela mais tem membros no mundo é o Brasil. O país que mais tem igrejas adventistas no mundo é o Brasil. A nossa maior livraria do mundo é aqui do Brasil, que é a CPB. Então, nós somos os maiores, digamos assim, em tudo. Não sei se eu fico feliz ou triste com essa notícia, porque, pelo menos numericamente falando, nós somos os maiores, né? Mas eu não sei se, encarnando a mensagem, né, se vivendo a mensagem, realmente nós somos, né, os maiores. Inclusive ultrapassando os Estados Unidos, né, onde a mensagem começou. Então, o texto aqui da Ellen White, que ela diz algo interessante para nós aqui. O texto está no livro Outro Poder, na página 96. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história de nosso trabalho deve ser publicado. Muitos dos que desde então aceitaram a verdade não conhecem a maneira como o Senhor atuou. A experiência de Guilherme Miller e seus companheiros, do capitão Joseph Bates e dos pioneiros da mensagem adventista precisam ser mantidas diante do nosso povo. Então a Ellen White ela faz a recomendação, irmãos, que nós estudemos como que os pioneiros da nossa fé, da nossa mensagem, fizeram e trabalharam para que a obra avançasse como avançou nos nossos dias. E por isso que eu falo para vocês que nós temos que estudar a história do adventismo no Brasil, porque o Brasil se destacou muito no cenário internacional aí com a mensagem adventista. Eu estou passando em algumas igrejas, fazendo uma recomendação para os irmãos. Quem tiver, né, maravilha, amém, Deus seja louvado. Mas quem não tem essa obra aqui, você adquire ela lá na CPB, é o livro do pastor Michelson Borges, que se chama A Chegada do Adventismo ao Brasil. Então eu comprei esse livro, é um livro aí de aproximadamente R$34, R$35, eu acredito que dá para todos aqui adquirir. É um livro muito interessante, faço votos que você faça a leitura, compre esse livro e faça a leitura dele, porque é muito importante, irmãos. E você vai ver quantos milagres que Deus fez na vida dos pioneiros, também aqui no Brasil, para que essa mensagem chegasse até nós aqui nos nossos dias. Contextualizando aqui, a mensagem, o estado pioneiro da mensagem adventista foi Santa Catarina, lá que foi o primeiro estado a chegar à mensagem. No final do século XIX, havia muitas guerras, turbulências e instabilidade política, principalmente na Europa, e muitos alemães e italianos vieram da Europa aqui para o Brasil para buscar uma vida melhor. Lá havia uma instabilidade política, volto a repetir, porque a Itália e a Alemanha elas estavam passando por um processo de unificação política.
Então a Itália passou por esse processo no ano de 1870 e a Alemanha no ano de 1871. Veja bem, olha só, nós estamos falando de duas superpotências mundiais, que é Itália e Alemanha. São países mais novos do que o Brasil até, porque nós conquistamos a nossa independência, né, no ano de 1822. Então esses alemães e italianos, principalmente, desses dois países aí, vieram ao Brasil na busca de uma vida melhor. Engraçado, hoje nós vemos muitas pessoas saindo do Brasil para ir buscar uma vida melhor na Europa. Inclusive esse é o caso de muitos adventistas, né, que tentam buscar uma vida melhor. Eu não sou contra, irmãos, a pessoa ela buscar uma vida melhor, estudar, trabalhar, conseguir aí ficar numa condição financeira melhor. Mas a maioria dessas pessoas que saem do nosso país para estarem indo para a Europa, elas advogam que o Brasil é um país muito ruim. Eu discordo dessa ideia até porque realmente o Brasil é um país que tem muita corrupção na política, é um país que o IDH não cresce tanto, né? O índice de desenvolvimento humano é abaixo em vista de outros países. Mas eu gosto do Brasil, irmão, sabe por quê? Olha só que vigília maravilhosa que está acontecendo agora, nesse exato momento. Por quê? Nós temos liberdade religiosa no nosso país. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Hoje eu saí de manhã para poder ir na igreja, preguei, frequentei o culto, coloquei minha Bíblia debaixo do braço, saí na rua, ninguém me jogou pedra, ninguém me atacou, ninguém me execrou, nem nada. Vim aqui para essa vigília maravilhosa. Então, eu discordo dessa ideia. O Brasil é um país bom, sim. Tem muita corrupção? Tem, nós não podemos esconder. Mas, afinal de contas, nós estamos num país que tem liberdade religiosa, nós podemos avançar o evangelho aqui. Imagina, irmão, se nós estivéssemos em um país teocrático muçulmano, como aqueles lá do Oriente Médio, ou se eu estivesse num país como a China, que é comunista. Se eu disser lá num país teocrático muçulmano que a partir de hoje eu sou o servo de Jesus Cristo, o que acontece comigo, queridos? Imediatamente eu sou degolado ou coisa do tipo. Mas, enfim, voltando ao assunto, as pessoas saíam da Europa naquele momento, no final do século XIX, para vir buscar uma vida melhor aqui no Brasil. E detalhe, tinha uma certa política, digamos assim, do nosso imperador, o segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II. Ele e os intelectuais da época, eles tinham uma ideia de que o Brasil só iria evoluir, né, desenvolver, quando a população se tornasse branca, a maioria branca. É um absurdo uma coisa dessa hoje. Mas sabe por que eles pensavam dessa forma, queridos? Tinha uma ideologia no século XIX, eles baseavam essa ideologia chamada darwinismo social. Eles pegavam os escritos, né, de Charles Darwin, quando ele lançou ali o livro Origem das Espécies, né, e eles acreditavam que como o ser humano estava um desenvolvimento, uma origem de espécie, um desenvolvimento ali, numa crescente, eles acreditavam que o homem branco ele era a evolução maior e o homem negro era uma evolução menor. Então, baseados no darwinismo social, eles tinham uma política aqui no Brasil que a nação só iria evoluir quando ficasse branca. É um absurdo uma coisa dessa, né? Pra você ter ideia, no século XVI, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, eles, quando avistaram ali os índios, eles disseram, não, nós temos que catequizar eles porque eles têm meia alma. Acreditavam que eles não poderiam ser salvos dessa maneira. Eles tinham que ser catequizados com a mensagem católica romana para eles, assim, obterem uma alma para então serem salvos. É um absurdo também uma coisa dessa, né? Mas era a forma que as pessoas pensavam na época. Mas esses jovens, muitos jovens que vinham da Itália e da Alemanha, principalmente aqui da Alemanha, que é o caso onde a mensagem adventista começou, dentro desses jovens tinha um jovem chamado Borchardt. Ele veio para o Brasil, para o estado de Santa Catarina, ele, seu pai, a família e muitas outras pessoas, eles montavam colônias ali no estado de Santa Catarina, né? E ali a mensagem chegou. O que aconteceu, queridos? Olha só para você ver como que a mensagem chegou no Brasil. Esse jovem, ele se envolveu em uma briga com um rapaz e ele acreditou que havia matado esse rapaz e ele, foragindo da polícia, ele entrou num navio, esse navio estava indo em direção à Europa, fugindo da polícia. E esse navio, irmãos, acredito que esse navio, antes de chegar na Alemanha, ele fez uma escala na Inglaterra. E ali ele encontrou 2 missionários adventistas. Esses missionários adventistas
perguntou para ele: ô rapaz, você conhece alguém, você está vindo do Brasil, você conhece alguém ali que nós podemos anotar o endereço para a gente enviar literatura aí da Igreja Adventista e tal? Aí ele foi e deu o endereço do padrasto Carlos Drefk. Então, esse Carlos Drefk, irmãos, que era o padrasto desse rapaz, o Borchardt, ele passou a receber essas literaturas aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina. Eu tenho aqui algumas fotos, só para vocês terem uma ideia. Aqui no porto de Itajaí, queridos, em Santa Catarina, foi aonde este jovem, como eu disse para vocês, ele embarcou indo para a Europa. Ele encontrou esses dois missionários e eles pediram o endereço, e ele deu o endereço da Vila de Brusque, o endereço da Vila de Brusque aí do seu padrasto Carlos Drefk. O endereço, na verdade, que foi dado, foi da casa comercial desse homem aqui chamado David Hort, né? Então ele tinha uma casa comercial na época, né, muito grande, onde todas as pessoas ali compravam, né, os seus mantimentos. E a mensagem adventista, as literaturas adventistas que estavam vindo da Europa, chegavam aqui, nessa casa comercial. E, queridos, o que eu achei mais interessante é que essa revista, que foi publicada ali, era do pioneiro americano Uriah Smith, né? E ela veio na língua alemã, que chama Stimme der Wahrheit, que significa a voz da verdade. Olha só, queridos, que coisa interessante aqui que eu percebo. Quando aquelas literaturas chegaram ali na casa comercial de David Hort, ele pediu para chamar ali o padrasto desse rapaz, né, o Carlos Drefk, para que eles pudessem ali receber aquelas literaturas. E então, quando ele fez a leitura ali daquelas literaturas, daquelas revistas adventistas que estavam chegando da Europa, um rapaz, na verdade uma criança, né, que chamava, né, Adolf Hort, ele presenciou a leitura daqueles materiais e ele, na hora, ele não aceitou a mensagem, né, era uma criança ainda, mas posteriormente ele aceitou a mensagem adventista. Antes de prosseguir aqui no nosso sermão, antes que eu me esqueça, é interessante a gente entender uma coisa. A mensagem ela começou a chegar então nessa casa desse David Hort para Carlos Drefk. Esse Carlos Drefk, ele recebia as literaturas, mas o selo era muito caro, irmãos, naquela época, e ele ficou com medo daquilo ali ser cobrado. E ele passou a rejeitar aquelas literaturas. Um outro homem chamado Chick Widolski, é um polonês, ele passou a receber aquelas literaturas. E aí, depois de um certo momento também, ele desistiu e entra em cena um terceiro homem chamado Frederick Dressler. Irmãos, a história desse homem é incrível. Sabe por quê? Ele era um alcoólatra, um viciado em álcool. Ele passou a receber aquelas literaturas que vinham ali da Europa. Não é porque ele estava interessado na mensagem adventista, não. Ele pegava aquelas literaturas, ele revendia aquelas literaturas nos armazéns, porque papel naquela época, queridos, era uma coisa extraordinária. O Brasil não tinha papel. O Brasil era um país altamente agrícola. Papel você encontrava só nos Estados Unidos ou senão na Europa. Então ele vendia aquelas literaturas para os donos dos armazéns. Eles pegavam aquelas literaturas, os donos dos armazéns vendiam seus mantimentos, por exemplo, aí o sal, o tempero, sabão e outras coisas, com o embrulho da revista, né, adventista que chegava da Europa. Sabe como acontecia isso, queridos? As pessoas vinham, compravam os mantimentos e levavam para casa, além do mantimento, a mensagem da palavra de Deus através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi dessa maneira, queridos, que a mensagem foi espalhando lá na Vila de Brusque, lá em Santa Catarina. Esse homem, podemos dizer que o primeiro comportor adventista do sétimo dia era um alcoólatra. Eu sei que algumas pessoas vão rir, mas é verdade. Porque ele pegava a literatura e vendia. E muitas pessoas foram descobrindo ali a mensagem. Os anos foram se passando, irmãos. E esse jovem que eu falei para vocês, essa criança chamada o Adolf Hort, que era o filho desse homem ali, dono daquela casa comercial maior, quando ele tinha 20 anos, ele viu que algumas pessoas já estavam ali se reunindo, porque começaram a aceitar a mensagem adventista, começaram até a guardar o sábado e tal, etc. E ele chamou um amigo para poder, essa história aqui é interessante, ele chamou um amigo para poder destruir ali o local onde aqueles adventistas estavam. Ninguém ainda havia sido batizado nessa época, queridos. Mas ele subiu lá, naquele local onde os adventistas ali, aquelas pessoas que estavam ali aceitando aquela mensagem adventista, né, onde eles se reuniam, ele subiu ali para destruir aquele local. E aí ele viu o pregador trazendo uma mensagem que mexeu com o coração dele. E ele falou, não, vamos voltar.
Ele voltou para casa, começou a estudar a Bíblia e ele entendeu a verdade do sábado, queridos. Ele perguntou, eles eram luteranos, né? Porque a maioria das pessoas que vinham da Alemanha eram luteranos, já eram cristãos, já tinham a Bíblia, liam e etc. E ele perguntou para o pastor, por que nós guardamos o domingo se a Bíblia diz sobre o sábado? E aí o pastor dele falou assim, fique tranquilo, no domingo eu vou explicar. E aí no domingo seguinte, na igreja, né, ele explicou para os irmãos, olha, a Bíblia realmente ela menciona sobre o sábado, mas nós, luteranos, nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo e nós guardamos porque é tradição. Interessante. Hoje, no mundo evangélico, as pessoas dizem guardar o domingo porque Jesus ressuscitou e por causa da tradição. É ou não é verdade? Só que se a gente for guardar o domingo porque Jesus ressuscitou, então nós vamos ter que guardar a sexta-feira também. Porque, na verdade, Jesus morreu na sexta-feira. Ambos os dias, o dia da ressurreição e o dia da morte de Jesus, são importantes. De fato, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas se Jesus não tivesse morrido, queridos, algum de nós aqui teria chance de salvação? Então vamos todos guardar a sexta-feira. Perceba que essa lógica ela é totalmente antibíblica. Essa explicação era dada naquela época e é dada por muitos outros irmãos hoje, católicos e até evangélicos. E esse Adolfo Hort, irmãos, ele não aceitou aquela mensagem do seu pastor, ele continuou estudando a Bíblia, e ele se tornou um adventista do sétimo dia. E vocês lembram que eu falei que ele queria destruir ali o local onde os adventistas estavam se reunindo? Sabe o que ele se tornou, queridos? Um grande construtor de igrejas. O Espírito Santo trabalha, irmãos. Aqui está. Esse homem se tornou um grande construtor de igrejas. Aqui está uma igreja que ele ajudou a construir. Um dos nossos pioneiros da mensagem adventista aqui no Brasil, Adolfo Hort. Irmãos, e a mensagem só foi expandindo. Muitas pessoas foram aceitando a mensagem adventista através desses homens, Adolfo Hort e outros que estavam aceitando a mensagem. E foi necessário que outros homens adventistas de outros países viessem para cá para ajudar a obra a crescer. Esse homem aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, o Albert Stauffer, ele foi o primeiro missionário a pisar em solo brasileiro. Esse homem, então, foi o primeiro missionário. Ele estava vindo da Argentina. Eu não sei se você sabe, mas a mensagem, o país pioneiro da mensagem adventista aqui na América do Sul, não foi o Brasil, foi a Argentina. A mensagem chegou lá primeiro na Argentina, depois expandiu para o Uruguai, Paraguai, até chegar aqui no Brasil. Então, a Albert Stauffer, ele veio aqui no Brasil e ele percebeu, olha, aqui tem muitas pessoas já que já aceitaram a mensagem adventista, só que precisam de batismos. Nós precisamos de avançar a obra aqui no Brasil. Ele entrou em contato com outro homem, um amigo dele, na verdade, que também era um missionário, comportor, né? Missionário e comportor, esse aqui, chamado William Thurston. Esse William Thurston aqui, irmãos, na verdade, ele chegou no ano de 1894, ele teve um papel importantíssimo na nossa mensagem. Esse homem ele foi responsável por montar um entreposto de literatura adventista no Rio de Janeiro, no ano de 1894, para ajudar os colportores. Por quê? Os colportores, igual Albert Stauffer, esperava uma literatura, livros dos pioneiros lá dos Estados Unidos, chegar 2, 3 meses, porque a comunicação naquela época era muito difícil, irmãos. Nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. A mensagem era por cartas e demorava 2, 3 meses para chegar no local. Muitas das vezes nem chegava. Então ele teve a ideia, vamos montar um armazém, um entreposto aqui no Rio de Janeiro, e daqui os nossos colportores vão passar a pegar as literaturas e vender para o resto do Brasil. Isso aqui nós podemos dizer que é o gênese da nossa casa publicadora brasileira, que hoje nós temos a maior livraria adventista do mundo, a Casa Publicadora Brasileira. Amém, né? Deus seja louvado. E não para por aí, queridos. Aqui agora que eu vou mostrar para vocês, esse homem aqui é o primeiro pastor adventista a pisar no Brasil. O pastor Frank Westphal. Ele foi o primeiro pastor adventista a pisar no Brasil. Ele veio aqui no ano de 1895. Ele veio para batizar, irmãos, os primeiros conversos à mensagem, porque muitas pessoas já se reuniam, mas ainda não haviam sido batizados. Ele chegou, ele estava na Argentina com a sua esposa fazendo os trabalhos lá, e ele recebeu uma carta de William Thurston para vir para o Brasil. Olha, nós precisamos de organizar igrejas aqui, tem muitas pessoas precisando de batismo.
E ele então saiu da Argentina e veio para o Brasil, aqui para batizar. E inclusive ele fez os primeiros batismos, né, dos primeiros conversos aí. Interessante, irmãos, que a história desse homem, ele tinha uma filhinha bem novinha, né? Ele deixou com a esposa lá na Argentina e veio para o Brasil, né? Mas a comunicação era difícil naquela época, igual eu mencionei para vocês. A filhinha dele morreu. A filhinha dele morreu, faleceu. E a esposa dele tentou entrar em contato com ele, né, por muitas cartas, mas só que as cartas não chegavam aqui no Brasil. E aí ele fez o trabalho aqui, batizou muitas pessoas, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais das pessoas que ele batizou. E ele voltou para a Argentina para ter um reencontro com a mulher, mas ele teve a triste notícia de que a filha havia morrido. Irmãos, aí eu pergunto para vocês, um homem que não tinha todos os benefícios que hoje um pastor da nossa igreja tem, fazendo aquele trabalho árduo, cansativo, sem tecnologia nenhuma, veio aqui para o Brasil e quando ele volta, a sua filha pequena morre. E aí, o que vocês acham? Você acha que ele desanimou? Não. Esses homens não desanimaram. A mulher dele, irmãos, ela escreveu, na verdade ele escreveu um livro e ele relatou aqui algumas palavras que a mulher dele falou, está nesse livro que ele escreveu. Eu gostaria de mencionar para vocês aqui na igreja. Veja bem, presta atenção, isso aqui são palavras da esposa dele. Longas viagens foram feitas em assentos de madeira. Dormíamos em camas duras, pois naqueles dias poucas pessoas possuíam colchões de mola. Em alguns lugares haviam muitos mosquitos e pulgas. Aqueles foram dias de bênçãos espirituais e não existe arrependimento pelo sacrifício que fizemos. Se pudesse, veja bem as palavras dela, se pudesse, viveria aqueles dias novamente e faria um trabalho melhor pelo meu mestre. Porém, passamos por este caminho apenas uma única vez, portanto vamos ser fiéis enquanto os dias ainda estão se esvaindo. Irmãos, olha a fé dessa mulher. Dormir em colchões duros, mosquitos, pulgas. Essas pessoas passavam dificuldade, irmãos, para poder fazer o trabalho missionário, pregar, levar a mensagem adventista avante. Eles não desanimaram com a morte da filha, pelo contrário, vamos trabalhar agora com mais afinco para que Jesus Cristo volte. Eles não desistiram. E o pastor Frank Westphal, ele então estava no Brasil, no momento que ele estava agora, ele batizou algumas pessoas. E, na verdade, ele foi chamado para vir no estado de Santa Catarina, mas o primeiro estado que ele passou foi o de São Paulo, porque a mensagem também chegou no estado de São Paulo. São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina são os estados pioneiros aí da mensagem adventista. Por quê? Porque era mais fácil passar por São Paulo primeiro, para depois ir para Santa Catarina, né, para batizar as pessoas que estavam lá. Irmãos, no estado de São Paulo tinha um homem chamado Guilherme Stein. Esse homem que vocês estão vendo aqui. Queridos, o pastor Frank Westphal batizou esse homem. Esse homem foi o primeiro converso ao adventismo batizado no Brasil. Ele foi batizado primeiro porque ele estava no estado de São Paulo. Depois que o pastor Frank Westphal foi lá para Santa Catarina. Irmãos, vocês sabem quantos idiomas que esse homem falava, queridos? 40 idiomas. 40 idiomas. Eu fico vendo, as pessoas ficam maravilhadas, né, com ali o pioneiro adventista, o John Andrews, né, porque ele falava ali 7 idiomas. Ele é especialista no grego, hebraico, francês, alemão, né, espanhol. Teve uma vez, irmãos, que John Andrews, ele chegou a dizer que se destruísse o Novo Testamento inteiro, ele conseguia reproduzir de cor. É verdade. Ele conseguia reproduzir de cor, irmãos, o Novo Testamento. E olha só, aqui nós estamos falando de um homem que falava 40 idiomas, é um dos pioneiros da nossa mensagem aqui no Brasil, Guilherme Stein. Irmãos, hoje nós temos dificuldade, tem 4 porquês na língua portuguesa. A gente não sabe diferenciar onde fica o porquê separado, o porquê junto, o porquê com acento circunflexo, alguém que sabe? A irmã aqui diz que sabe. Mas a maioria de nós temos dificuldade. O homem falava 40 idiomas, queridos. Será que caiu do céu, brotou do chão, alguma coisa aconteceu? Foi resultado de muito estudo, de muito empenho. As coisas não caem do céu, exceto chuva e maná. Então esse homem foi um grande pioneiro. Ele foi o primeiro professor da escola sabatina aqui no Brasil. Ele ajudou a organizar a escola sabatina aqui no Brasil. Ele era um grande erudito, falava 40 idiomas. Guilherme Stein. E aqui está, queridos, aqui está esse outro homem chamado Huldrych Graff. Queridos, presta atenção. Presta atenção nessa imagem que vocês estão vendo aqui do pastor Huldrych Graff.
Esse aqui foi o primeiro pastor ordenado a trabalhar em período integral aqui no Brasil. O pastor Frank Westphal foi o primeiro pastor a pisar em solo brasileiro, fez os primeiros batismos, ajudou a organizar algumas igrejas. O pastor Rudolf Graff foi o primeiro pastor ordenado a trabalhar aqui no Brasil. E sabe, queridos, qual que era o distrito do pastor Rudolf Graff? Brasil. Brasil inteiro. Isso mesmo, sabe por quê? Porque existia uma igreja em Santa Catarina, uma igreja em São Paulo, uma igreja em Minas Gerais, uma igreja na Bahia, uma igreja em Pernambuco, uma igreja no Espírito Santo. O distrito desse homem, queridos, era o Brasil. Ele ia de um estado a outro, sabe como que ele ia para poder batizar pessoas? Montado em cima do lombo de jumentos e mulas. Porque não tinha a tecnologia que nós temos hoje, queridos. Não tinha automóvel naquela época, avião, WhatsApp, as coisas não eram assim. Quando as pessoas estavam num estado e eles tinham ali alguns conversos da mensagem adventista, eles mandavam uma carta, demorava 2, 3 meses para chegar em outro estado, dizendo assim: pastor Rudolf Graff, nós temos aqui outras pessoas para serem batizadas. E ele pegava a sua mula, os seus jumentos ali, e partia em viagem para outro estado, queridos. Era dessa forma que os pioneiros pregavam a mensagem. Hoje, queridos, os nossos pastores aqui, com 6, 7 quilômetros, estão numa igreja diferente, né? Eu fiquei sabendo até que tem vale paletó para pastor, não sei se é verdade, mas eles têm auxílio de gasolina, auxílio de aluguel, né? Benefício para estudo para os filhos, um salário bom. Mas naquela época, queridos, não era assim. As pessoas tinham que sacrificar para poder levar a mensagem. Irmãos, veja bem aqui, só para impactar vocês. O pastor Rudolf Graff, presta atenção aqui. O pastor Rudolf Graff, ele escreveu um livro intitulado 100 Dias no Lombo de uma Mula. Essa foi uma das viagens mais longas que ele fez. Ele escreveu um livro até. E calcula-se, queridos, que ele tenha viajado em seus 12 anos de ministério aqui no Brasil, porque o distrito dele era o Brasil, volto a repetir, 25 mil quilômetros em cima de jumentos e mulas. 25 mil quilômetros. Os irmãos sabem o que é 25 mil quilômetros? Meia volta ao mundo. Meia volta ao mundo. Irmãos, e não era para poder, e detalhe, não era para poder ficar rico não, era para poder pregar o evangelho, batizar pessoas, abrir igrejas adventistas. Queridos, para pensar. Essa igreja está aqui hoje em todo esse conforto e luxo que nós temos aqui. Alguém teve que dar o duro, queridos. É ou não é verdade? Esse homem andava, fazia suas viagens em cima de lombo de jumentos e mulas. A comunicação naquela época era muito difícil, o transporte não tinha. Imagina só o estado, como que era difícil fazer aquelas viagens, todas aquelas viagens. Pega aí você o seu carro aí e faz essas viagens. Parte de São Paulo para a Bahia, depois da Bahia você volta para Santa Catarina, de Santa Catarina você vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro você volta de novo para São Paulo. Era assim que Rudolf Graff fazia, só que montado em lombo de jumentos e mulas. Hoje, queridos, hoje nós moramos a 700 metros da igreja e temos preguiça de vir no culto. Um homem deu mais de meia volta no mundo em cima do lombo de jumentos e mulas para poder pregar o evangelho. Tudo para nós hoje é desculpa para poder pregar o evangelho e fazer o trabalho missionário. Eu recebo uma mensagem num jornal de que está vindo uma frente fria lá no Uruguai, e eu aqui em Minas Gerais já começo a falar, já começo a me comportar dessa maneira. Irmãos, eu acho que eu não vou no culto esse final de semana não, porque está vindo uma frente fria aí. Ou não é verdade? Ou eu estou mentindo aqui? Mas eu fico querendo entender, sabe, como que esses homens se portavam dessa maneira? Como que eles tinham tanta fé? Irmãos, tem um texto aqui da Ellen White, é o último até que eu vou ler com vocês. Está escrito no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 87. E ela diz aqui, queridos, uma informação interessante, tá? Veja bem. Incide sobre nós maior luz do que brilhou sobre nossos pais. Não podemos ser aceitos ou honrados por Deus prestando o mesmo serviço ou fazendo as mesmas obras que eles. A fim de ser aceitos e abençoados por Deus como eles foram, cumpre-nos imitar sua fidelidade e seu zelo. Aperfeiçoemos nossa luz como eles fizeram a sua,
e façamos como eles teriam feito caso vivessem em nossos dias. Queridos, sabe o que a Ellen White está dizendo aqui? Que para mim ser aceito por Deus, eu tenho que superar o conhecimento e a vida, o caráter e a vida, a integridade dos apóstolos e dos profetas. Eu tenho que superar. Não estou pregando aqui salvação pelas obras, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas por uma questão muito óbvia e muito simples, eu acho que todos vão concordar comigo. Irmãos, veja bem, quem tem mais conhecimento aqui? Disponível, é claro. Quem tem mais conhecimento? Nós aqui hoje ou o profeta Daniel que viveu 600 anos de Jesus? Quem tem mais conhecimento? Nós ou o profeta Daniel? Nós. Quem tem mais conhecimento, queridos? Nós que estamos aqui, eu que estou aqui pregando, disponível, que eu estou falando, tá? Porque tem adventistas que não sabem nem por que é adventista, né? Tem alguns que são adventistas aí, jovens eu falo principalmente, porque o pai ou a mãe é adventista, não sabe nem por que é adventista. Mas quem tem mais conhecimento? Nós que estamos aqui hoje na igreja, eu que estou aqui pregando, ou o apóstolo Paulo, que era um especialista erudito em cultura hebraica e na teologia? Quem tem mais conhecimento? Eu ou o apóstolo Paulo? Nós. Porque sobre nós, queridos, como a Ellen White disse, incide maior luz do que eles. Inclusive sobre os pioneiros adventistas. Sabe por quê? Não sei se os irmãos sabem, mas na época, quando a mensagem começou a ser restaurada, não foi restaurada assim, ó, da noite para o dia. Na época dos pioneiros, Joseph Bates, Tiago White e John Andrews, eles acreditavam, por exemplo, que a Trindade era uma doutrina pagã do catolicismo romano, né? Então, a mensagem foi sendo restaurada aos poucos. No final do ministério de Ellen White ali, beleza, a mensagem já estava toda restaurada. Mas sobre nós incide maior luz do que nos nossos pais, como a Ellen White disse ali. Então, queridos, nós não vamos ser aceitos por Deus vivendo essa vida ociosa que muitos de nós vivemos. Ter o nome escrito no livro da igreja, isso não significa nada. Imagina só o irmão que mora mais próximo aqui da igreja falar, não, eu estou com preguiça de ir na igreja. No dia do juízo, sabe o que Jesus vai falar? O pastor Rudolf Greff deu meia volta ao mundo montado no lombo de jumentos e mulas. Você morava a 700 metros da igreja e tem preguiça de ir no culto. É isso que ele vai falar. Irmãos, compra esse livro, para encerrar aqui nossa mensagem. Compra esse livro. Um livro aqui de R$34, R$35. Acredito que todos aqui podem adquirir. Eu fico pensando, as pessoas têm preguiça, ou melhor, as pessoas têm preguiça de ler, né? Mas as pessoas elas preferem gastar R$60 com uma pizza que vai demorar 5 minutos, mas um livro que custa R$34, que se você tiver cuidado, você morre e ele fica aqui, as pessoas não têm coragem de comprar. Tem preguiça de ler. O Brasil é considerado aí fora como país do futebol, do carnaval. As pessoas não gostam de ler. Sabe por que, queridos, que os Estados Unidos é anos-luz em desenvolvimento superior ao Brasil? Porque os Estados Unidos foi fundado por pessoas protestantes, pessoas que liam a Bíblia, tinham prática de ler, gostavam de ler. E aqui no Brasil não, o Brasil foi colonizado e os jesuítas chegaram aqui, instituíram ali a sua forma de educação, o ensino memorizado, as pessoas eram proibidas de ler, porque não podia ler a Bíblia, a missa era celebrada no latim, as pessoas não podiam ler. Vamos adotar a prática de ler, queridos? Porque senão você vai ser obrigado a acreditar em tudo que as pessoas dizem. Irmãos, baseado nesse livro aqui, A Chegada do Adventismo ao Brasil, e vocês viram como que Deus foi fazendo um milagre na vida dessas pessoas. As pessoas foram descobrindo que Jesus está no santuário celestial, foram descobrindo a verdade sobre o sábado, sobre a lei de Deus, sobre que as pessoas estão no pó da terra aguardando a volta de Jesus. A mensagem foi chegando aqui no Brasil de forma poderosa e milagrosa através dos nossos pioneiros. E baseado nisso, queridos, eu tive a ideia, né? Nós tivemos a ideia, na verdade, no nosso distrito lá do Barreiro, de abrir um trabalho missionário de distribuição de literatura grátis. Vou mostrar para vocês aqui. Abriu, na verdade, uma feira shopping lá no bairro Vale de Atobá, em Belo Horizonte, e ali estava dizendo, aluga-se um box. Aí eu tive a ideia, passando lá, falei assim, bom, quem sabe a gente pudesse alugar ali, naquele local, para distribuir literatura adventista de graça, né? Livro do Impacto Esperança, livros, estudos bíblicos, né? Aquelas revistas adventistas e tal, tudo aquilo ali a gente está distribuindo lá de forma gratuita. E aí a ideia foi só crescendo, né? O irmão deu a ideia, não, vamos colocar o nome da loja de Loja da TV Novo Tempo, para a gente poder expandir também, apresentar a TV Novo Tempo ali para as pessoas. E aqui está, nós mandamos fazer o balcão, está dentro de uma feira shopping, queridos.
Nós, com 2 meses de trabalho, só eu ali já fiz 9 cadastros de pessoas que pediram o estudo bíblico lá para a TV Novo Tempo. E aqui nós cremos que como a mensagem chegou no Brasil, nós tornamos o país com o maior número de adventistas no mundo através da literatura, nós cremos que nós podemos fazer muitos milagres ainda através desse trabalho. E aqui está algumas pessoas que abraçaram o nosso projeto, o irmão Pedro, né, ele está até aqui na vigília nos acompanhando, o irmão Jonas também, que são os anciãos da igreja do Barreiro, né, e aqui a gente tem feito o trabalho. O irmão deu ideia para a gente colocar até lá fora um banner, né, também da TV Novo Tempo, e ali a gente apresenta, fizemos um panfleto também para apresentar para as pessoas, então ali é distribuído, irmãos, livro do Impacto Esperança, estudos bíblicos, DVD do Pastor Bulhon, revista da TV Novo Tempo, a gente faz cadastro ali das pessoas e a mensagem está sendo pregada, queridos. E sabe o que eu estou impressionado com esse trabalho aqui? Que muitas pessoas aí fora conhecem a TV Novo Tempo, já assistem a TV Novo Tempo, mas ainda não são adventistas. Tem gente que está achando aí que vai demorar muitos anos para o evangelho ser pregado, né? Não se engane. Tem gente aí fora, irmãos, que tem mais conhecimento sobre a nossa fé do que nós que estamos aqui dentro. Domingo passado eu fui prova disso. Uma irmã começou a me contar sobre a lei de Deus, sobre o sábado, só que ela é de uma igreja pentecostal. Eu falei, poxa, mas você tem mais conhecimento do que muitos de nós até. Ela falou, filho, eu assisto a TV Novo Tempo já tem mais de 5 anos. Mas ela não é adventista. Tem muitas pessoas, irmãos, nessa condição. Muitos de nós vamos ser surpreendidos, queridos, achando que precisa, né? Vai demorar muito tempo para Jesus Cristo voltar, porque o evangelho vai demorar a ser pregado. Cuidado. Cuidado. Infelizmente, irmãos, muitas dessas pessoas vão vir, assim a Ellen White diz, tá? Não é eu que estou dizendo. Ellen White diz que na hora da crise, muitas dessas pessoas vão ser alcançadas e vão vir para cá, tomar o lugar de muitos de nós que estamos vivendo uma vida, né, mais ou menos superficial. Que Deus tenha misericórdia de nós. A graça, irmãos, ainda está disponível. O santuário ainda há a intercessão. E que nós possamos ter em mente de que Jesus Cristo está próximo de voltar. E nós precisamos de encarar essa mensagem, né, da forma que ela deve ser encarada. Que Deus abençoe a todos vocês.